Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Hoje o Conex On, ele trouxe como convidada a Amália, né? E a Amália vai falar sobre expansão da mente. Como um todo, vamos abordar alguns assuntos aqui bem interessantes. E a nossa ideia é que o Conex On, que é um podcast que te conecta a outras realidades, te conectará à realidade da Amália no dia de hoje. Amália, seja muito bem-vinda. Fala um pouco quem é você. Então, boa noite a todos. Eu sou a Amália Tardelli, psicoterapeuta, e estou bem feliz de estar aqui, Fernanda, por esse convite. Eu já trabalho aqui em Guarujá há mais de 30 anos como terapeuta e agora psicoterapeuta, e fico bem feliz em poder abordar sobre a expansão da consciência. Amália, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conex On, né? É o podcast que conecta a sua realidade à realidade dos nossos telespectadores. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante, né? Desde que comecei a fazer podcast, eu sempre quis abordar esse assunto, né? Mas eu precisava trazer a pessoa certa aqui, e eu sei que hoje eu consegui trazer a pessoa certa para abordar esse assunto, né? Amália, para você, na prática, o que significa expandir a consciência? Isso é algo místico ou acessível a qualquer pessoa? Boa pergunta, Fernanda. A expansão da consciência, todos, né, todos nós estamos nesse processo, né? É um processo contínuo. E expandir a consciência é autoconhecimento, é a busca de conhecer a si cada vez mais, perceber suas atitudes, suas ações, o que você tem hábito de falar, como você fala, né? E o que você busca de verdade para si e para conviver com o outro, né? Então, a expansão da consciência vai muito além de religião, de dogmas. A expansão da consciência é quem eu sou, como eu ajo no mundo, né? Então, está muito longe da questão de ser místico. É um processo de evolução humana, de nós estarmos nos melhorando a cada dia. E eu venho nesse processo também, né? Nós não estamos prontos, acabados. Nós estamos num processo de nos conhecer, nos transformar, ver que tipo de vida estamos criando, que tipo de relacionamento, que tipo de pensamento predomina em nossa mente, se são pensamentos que acolhem, pensamentos que emanam amor, né? Ou se são pensamentos destrutivos, né? Nós chamamos de lixos mentais. Sim. No caso, a expansão da consciência, ela é uma conexão da mente, corpo e espírito? Seria isso? A expansão da consciência, quanto mais expansão da nossa consciência, mais conexão com a nossa essência. Quanto mais conexão com a minha essência, com a nossa essência, mais presença na vida. Quanto mais presença na vida, menos somos dominados pelo nosso ego. E mais consciência das nossas ações, das nossas atitudes, mais responsabilidade pelo que fazemos, né? Paramos de ficar procurando culpados lá fora, diminuímos a nossa tendência a criticar as coisas, né? Temos mais entendimento de que o outro é meu espelho, principalmente aquele outro que está bem próximo de nós, né? Como um companheiro, uma companheira,
um filho. Quanto mais eu tenho consciência de mim, de quem eu sou, mais eu tenho amor e compaixão para com o outro. Menos julgamento, melhor qualidade de vida. Quanto mais expansão de consciência, mais entendimento de que quem cria a doença, que vai somatizando doença, sou eu mesma. Através de vários tipos de padrões de pensamento, como o vitimismo, procurar culpado em todo lugar, porque não consegue perceber que eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. Então, quanto mais entendimento, expansão de consciência, conhecimento de si, a pessoa se torna mais feliz, mais inteira e vai sentir mais paz interior. Você fala assim sobre acúmulo de doenças. A somatização. Somatização de doença. Em que sentido você quer dizer? Eu quero dizer no sentido do corpo emocional. Né? Uma mente falante o tempo todo, interno, né? A gente fala diálogo interno. Se ela tem uma mente crítica o tempo todo, né? Pensamentos destrutivos, né? Autodestrutivos, pensamentos que ficam o tempo todo na mente, só buscando situações negativas, focados no medo, na culpa, no será, vão somatizar nela, né? Porque vai trazer um desequilíbrio energético interno. E se isso ficar por muito tempo, ela não procurar ajuda, uma terapia, ela vai somatizar. Como? Pressão alta, estresse, alto nível de estresse, que vai somatizar como doenças crônicas, né? Então, olha só, o tipo de pensamento vai desequilibrar o meu corpo emocional, que vai somatizar no meu corpo físico doenças psicossomáticas. E é o que a gente mais encontra hoje. Então, a saúde mental é importantíssima. E para que possamos não ficar somatizando, e se tiver somatizado já, tanto faz, tanto não somatizar como se já tivesse somatizado, o primeiro passo é a limpeza do lixo mental. Então, eu tenho que ter consciência que tipo de pensamento predomina na minha mente e começar a fazer técnicas para limpar esse lixo mental, que vai virar um lixo emocional também, que é possível também ser limpado, para poder começar a ter um processo de autocura. Esse lixo mental que você fala, a gente pode levar isso para o lado de tipo acúmulos de situações que passamos desde a nossa infância até os dias atuais? Com certeza. As situações na infância que entre pai e mãe, o que a criança vivenciou e não conseguiu entender, né? Na vida adulta, tendo consciência ou não, aquilo vai ser reproduzido na vida dela. E os diálogos que ela, durante a infância, adolescência, ela ouviu o tempo todo, né? Frases como você não é capaz, você é burro, você não é inteligente, você é fracassado, você não faz nada direito. Essas frases sendo escutadas o tempo todo pelos pais, que a criança, ela vê o pai e a mãe como um ídolo, né? Eles sabem as coisas. Vocês estão dizendo é porque eu sou isso. Olha, acaba acumulando informações que informações se tornar negativas que vão ficar reverberando no subconsciente. Em algum momento aquilo vai voltar para o consciente e ela vai estar vivendo situações, reproduzindo situações que ela não sabe nem de onde veio. Então é muito importante, né, os pais terem entendimento de que a palavra tem poder. E as crianças, elas captam aquilo com uma profundidade que para elas aquilo é uma verdade. É o meu pai, a minha mãe, é o meu professor falando. Todo aquele que é importante para a criança, ela vai entender que aquilo é uma verdade absoluta. Porque ela não tem ainda discernimento para separar as coisas. E aí, na fase adulta, às vezes na fase adolescência mesmo, ela já começa a mostrar uma rebeldia,
um desequilíbrio emocional. A gente percebe hoje muitas crianças se cortando, isso é muito sério, né? Sim, sim. E, então é muito importante o que falamos, como falamos, porque há uma ausência de amor, né, nas pessoas. Estamos muito atribulados no fazedor. Eu chamo o ego é o fazedor. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar muito, me ocupar muito de fazer coisas. E aí eu dou uma desculpa para mim, né? Eu Sim. trabalho muito fora e você ainda vem me atrapalhar. Eu trabalho muito, eu faço tudo por você. Eu ouço muito esse diálogo com as minhas pacientes, né? Uhum. E essa criança, esse adolescente, ou esse filho, ou esse marido, não me entende. Então, eu estou justificando para mim. Eu trabalho muito. Como é que você não me ajuda? Na verdade, aquela criança está falando o que para mim? Eu quero a sua atenção. Eu quero o seu amor. Eu quero estar com você. E nós precisamos nos perguntar: o que é mais importante? Viver, amar, estar junto, criar momentos marcantes na vida dos nossos filhos, que vai deixar nele lembranças boas, ou nos ocupar o tempo todo de coisas para justificar lá na frente que eu dei o meu melhor para você. Você está fazendo só isso, é rebeldia. Então nós temos que fazer um momento de reflexão, né? O lar é importantíssimo e é lá que nós temos que praticar a nossa fé, o nosso amor e o nosso acolhimento, para que possamos ter adultos mais saudáveis emocionalmente e mentalmente, né? E aí não somatizar tanto. Sim, sim. Em caso, levando por esse lado ainda sobre o que você falou sobre o que causa a dor, a perda emocional, né? Você vê a expansão da mente como algo que pode trazer cura para essas pessoas? Com certeza. E eu acho fascinante porque a expansão da consciência, ela pode automaticamente me libertar de todos os padrões equivocados que eu mesma criei devido a tudo que sofri na infância, na adolescência. Quanto mais expansão da consciência, quanto mais eu compreendo que meu pai, minha mãe ou quem quer que seja fez o que fez porque não sabia o que estava fazendo, não tinha consciência plena do que estava fazendo, mais compaixão eu tenho, mais libertação na minha alma, na minha essência, do julgamento contra essas pessoas. Porque você deixa de culpá-los, né? Isso, Você deixa de apenas você culpá-los. inocenta essas É, pessoas porque eles não sabiam o que estavam fazendo. isso, através da compaixão. A compaixão é algo fantástico, porque ela nos ajuda a perdoar, porque entendemos, através da expansão da consciência, que cada um fez o melhor que podia, da forma que sabia. E aí a conexão do amor cura tudo, né? Ele nos liberta do julgamento, da dureza do coração, né? E começamos a ver luz, amor nas pessoas em nossa volta. E quando eu tenho a expansão da consciência, a luz em mim amplia. Eu consigo ver além da aparência das pessoas. Às vezes a pessoa está falando um pouco com a voz mais rude, mas você consegue perceber o amor da pessoa, né? Você não entra mais no embate, na agressividade. Você tem mais leveza para lidar com o outro e para lidar consigo mesmo. Sim. Já dizia o Mestre Jesus, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, a expansão da consciência me leva a uma conexão profunda comigo mesma. E aí eu começo a me amar, portanto, eu consigo amar o outro de uma forma mais profunda. Essa fala de Jesus, ela é uma fala muito bonita, porque veio através de uma pergunta, né? O que fazer para que eu mereça o reino do céu? Ou siga as leis, né? Ele fala assim, olha,
Se você seguir 2 leis aqui que estão escritas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, todas as outras você cumprirá. Ou seja, todo o mal que eu quero para mim, eu vou querer para o meu próximo. E isso vai fazer naturalmente que eu faça o bem para o próximo. Então, realmente, como no início da conversa, que nós estávamos aqui antes das gravações, você falou assim que Jesus foi o ser que passou nessa terra que foi o mais quântico, realmente. Porque ele trouxe ensinamentos profundos em um momento que a humanidade não entendia, né? É realmente interessante isso que você falou. E por isso ele falava em parábolas, né? Como você disse. Sim. E ele tinha o dom de se conectar ao coração das pessoas, né? Sim, sim. E o coração é onde está o campo magnético. E a mente é o campo elétrico. Então, o campo eletromagnético faz, quando nós estamos na frequência do amor e da luz, luz na consciência, é o campo que faz com que a gente se conecte com tudo em nossa volta. Sim. Né? E aí, nessa conexão do amor, tudo se transforma em prosperidade, abundância, paz. Então, realmente, ele nos ensinou algo assim fantástico. Sim, sim. Que a humanidade, eu me coloco dentro disso, temos que caminhar nessa direção, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Na sua análise, a consciência, ela é um processo ou ela é um destino? Eu vejo a consciência, nos tempos atuais, hoje, falando de consciência agora, ela pode transformar o nosso destino. Quanto maior a minha consciência, quanto mais eu expando a minha consciência, mais eu transformo a minha vida. Então, eu preciso começar a me observar para poder fazer o processo de transformação interior para expandir a minha consciência. Sim. Hoje em dia, o fato de eu estar abordando esse assunto, porque expansão da consciência, a espiritualidade em si, ela é um dos assuntos mais abordados hoje, né, na internet, em podcast, né, ou algum tipo de programação, né? E muita gente confunde a expansão, a espiritualidade com o modismo. Tipo assim, hoje é modinha você ser espiritualizado, hoje, porque todo mundo só fala, né? Muita gente só fala nisso, né? Como a gente pode diferenciar um verdadeiro despertar de algo superficial? Você pode falar um pouco sobre isso? Então, o verdadeiro despertar é um processo interior, solitário, interno, profundo, você com você mesmo por escolha. Escolher ter responsabilidade sobre suas ações, sobre sua fala, sobre o que você escolhe sentir, onde você escolhe estar. Então, expandir a consciência é começar a respeitar você. Sim. Como eu vou me respeitar? Não. Eu quero estar fazendo isso. Eu vou e faço isso. Eu não quero mais estar em tal lugar. Eu vou e me respeito. Eu não vou em tal lugar. Então, não é um modismo no meu entendimento, porque expandir a consciência, ter conhecimento de si, é um trabalho. Essa fala não é minha, tá? A questão do modismo é quando algo fica muito eu tenho em evidência, acompanhado na internet. As pessoas começam a usar isso como se fazem de espirituais sem ser, usa isso para benefício próprio, e aí confunde você realmente entrar no despertar pro positivismo, né? Pessoa muito positiva. Eu vejo né? Despertar como eu percebo que uma pessoa está no caminho de autotransformação e despertar. Sim. Como é que eu observo isso? A transformação pessoal da atitude dela.
a transformação pessoal de como ela age no mundo, em casa, no trabalho. Então, por isso que é um trabalho solitário e pessoal. Existem as pessoas que vivem num processo de auto-ilusão e tira vantagem disso, né? Enganar o outro. Isso não é expansão de consciência, nem é conhecimento da espiritualidade, né? A expansão de consciência é um processo onde que eu sei que eu preciso me transformar, porque fiz uma análise, uma reflexão profunda e percebi em mim as atitudes que eu tenho que não é legal. Falando uma linguagem bem simples. Então eu começo a trabalhar, a procurar ajuda, a fazer terapia, a ler. Tem muitos autores respeitáveis que estão escrevendo coisas bem profundas sobre a questão da expansão da consciência, do amor por si, né? Amar a si para amar e compreender mais as pessoas ao meu redor e ao mundo, né? Então, para mim, é bem natural, assim, eu consigo observar nitidamente uma pessoa que tem um compromisso consigo, uma alta responsabilidade em transformar a sua vida. Isso é espiritualidade, porque a espiritualidade não é eu parar e meditar, ou eu parar, fazer uma oração, ou eu parar, abrir a Bíblia, não é isso. A expansão da consciência e espiritualidade é todos os dias, todas as horas, em todo momento. É a mudança de hábitos, de atitudes. Isso. E vou falhar, estou em processo, mas eu tenho consciência na hora que eu falho e eu já procuro me corrigir. Sem aquela coisa, é minha culpa, minha máxima culpa, não. Com leveza, mas com consciência e responsabilidade. Isso aqui não foi legal. Essa atitude que eu tomei não foi bacana. Se foi com alguém e eu tiver a oportunidade de pedir desculpa, ou se foi comigo mesma, eu ter a consciência de me auto-perdoar e dizer, Amália, tá tudo bem. Ok. Procura vigiar mais para não repetir. Sim. E sem peso, com leveza, com tranquilidade, né? Eu acho que esse é o caminho. Né? Sem rótulos, sem dizer que tem que ser assim ou tem que ser assado, porque cada pessoa vai encontrar uma forma única de se autoconhecer, de se autotransformar. Agora, como é que eu percebo que eu estou caminhando e estou me alinhando com o meu ser? Quando eu tenho consciência de que eu penso o bem, eu estou falando o bem, eu estou sentindo o bem, e eu estou ouvindo o bem. Então, eu comecei a falar coisas boas, sentir coisas boas, pensar coisas boas, ouvir coisas boas. Então, eu começo a ter um diálogo interno de coisas boas, mais positivas. Aí você me pergunta, mas então, as coisas que acontecem não muito legais no mundo, como é que fica? Eu acho isso extraordinário, porque eu percebo que quando eu estou em sintonia com as coisas boas, com o divino em mim, coisas ruins não se aproximam de você. Eu fico sabendo de algum acontecimento porque alguém vem e me conta. E a minha reação é diferente de antigamente. Eu não tenho uma necessidade de condenar ninguém, nem de julgar ninguém. E eu acho que esse é o caminho quando a pessoa realmente está fazendo um trabalho sério de autoconhecimento e expansão de consciência. É uma coisa que você falando começou a vir algumas lembranças na minha mente, principalmente sobre alguns estudos que eu já fiz. Eu já estudei bastante, apesar de ser péssima com leitura, porque eu tenho um grau de dislexia. Então, para mim, as letras, elas se embaralham na hora da leitura.
Quando eu estudava alguns livros bíblicos, eu sempre tinha que parar e estudar, lendo e anotando e escrevendo e buscando referências. Eu tinha que fazer essa parte. Quando você falava sobre todas essas mudanças, né, existe no novo evangelho, né, que seria o evangelho de Jesus Cristo, uma carta escrita, se eu não me engano, não sei se é a Gálatas ou Éfeso, eu não lembro muito bem, que fala sobre essa mudança no ser humano que é dada como os frutos do Espírito, né? Onde fala que os frutos do Espírito são longanimidade, abundância, uma série de qualidades que ela só consegue chegar na gente através de uma abertura espiritual para que a gente entenda quem é a gente mesmo, né? E consiga trazer essa mudança. E ele faz uma comparação sobre os frutos da carne, né? Que é a inveja, a lascívia, uma série de coisas. Então, quando você sai de um tipo de vida que você levava e você começa a mudar, você está mudando o seu interior. E nisso você acaba trazendo mudanças que vão te beneficiar. É onde realmente, olha, quando bater na tua face, dá outra. Tipo, sabe? Tipo, não vou responder da mesma altura. É fácil ser assim? Não é. Eu sou assim? Não sou. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que se alguém vier me bater na face, talvez eu dê outro. Mas assim, é uma mudança que o ser humano, quando ele consegue chegar nesse nível espiritual, ele realmente consegue ser levado, né? E aí é onde você entra, todo esse despertar, essa consciência de que, tipo assim, quando eu tô ferindo o meu próximo, eu tô ferindo a mim mesmo. Nós somos uma rede, nós somos ligados, né? Me corrija se eu estiver errada. Eu só em tudo que você falou, só me fez viajar nesse assunto do que a expansão, o despertar, ele faz você sentir, né? Ele faz você se analisar, mudar, né? E aí você falando, eu fico pensando, eu tenho que mudar muita coisa mesmo. Todos nós. Né? Eu tenho que mudar, eu tenho que cada dia ser melhor, né? Alguns chamam de reforma íntima. Sim. Então é um compromisso, uma responsabilidade consigo. Né? Sim. Você colocou muito bem, é isso mesmo. Consciência e responsabilidade é eu perceber. Eu tenho atitude de inveja? Eu tenho atitude de comparação? A comparação ela vem do ego. Sim, sim. Quando eu comparo, eu estou dividindo. Quando eu estou no meu íntimo, conectada com a minha essência, como você falou aí, força do espírito, né? Eu já não comparo mais. Eu olho e vejo de forma diferente o outro. Porque eu vejo ele como eu. Somos uma conexão, como você colocou, né? Sim, Uma sim. centelha divina do Criador. Sim. E aí eu tenho mais amorosidade, compaixão. É olhar para o próximo com longanimidade, com benignidade, né? E eu acredito que nós estamos nesse caminhar, nesse caminho. Sim. A humanidade está tendo a oportunidade de se autoconhecer, de expandir sua consciência, de se libertar de crenças limitantes, dogmáticas, e entender que toda a atitude dela vai gerar uma consequência. Né? Como diz assim, como em cima, como embaixo, também em cima, como dentro, também fora. Então, o que eu sinto dentro de mim, nos meus sentimentos, os meus pensamentos, vão refletir no meu corpo e na minha vida. Então, se eu tenho consciência, se eu começo a despertar e observar com responsabilidade as minhas ações e busco verdadeiramente uma reforma íntima, não para mostrar para o outro que eu estou melhorando, não, mas uma reforma íntima pautada, por exemplo, nas mensagens de Jesus, né, de ser uma pessoa amorosa, de amar o outro como a si mesmo, né, respeitando o outro. E para respeitar o outro, eu tenho que aprender a me respeitar, né, a saber quem sou.
eu acho que esse é o caminho. Isso é expansão de consciência, né? Sim. Sair daquele hábito do dia a dia, que as pessoas estão muito presas numa vida normótica, que a gente chama, né? Viver na normose, no automático. As Uhum. pessoas não têm nem consciência que precisam respirar com profundidade, que tem que observar a natureza, o divino em tudo, no seu entorno. Sim. Isso é expansão de consciência. Alguns dorme, acorda, come, trabalha, retorna, dorme, come, trabalha, às vezes faz sexo, bebe, dorme, retorna, trabalha e fica nesse. Esse ciclo. E aí adoece, né? Aí adoece. E aí que vai. A doença às vezes vem até como uma oportunidade de dar de parar tudo para poder se ver e se renovar. E na sua percepção sobre o mundo, é, como que a pessoa se mantém com a consciência, a espiritualidade ativada no mundo que a gente vive hoje, um mundo tão acelerado, exatamente o que você descreveu, a pessoa dorme, acorda, trabalha, vai, vem, isso, aquilo, tal, vai, bebe, vai, dorme de novo. Então, você citou a rotina de um ser humano que tem que trabalhar para sobreviver, para poder comer, para poder morar, né? Como que nós, que estamos nesse mundo, que nos impulsiona a viver dessa forma, podemos, assim, nos manter ativo? O que você indicaria? Terapia? Mais busca? Mais leitura? O que você indicaria para essas pessoas? Eu entendi. Então, eu vou falar para a minha vida. Sim. Eu sempre questionei a minha vida. E questiono até hoje. Eu fiz muitos equívocos, cometi muitos equívocos por ignorância, né? Vivia também numa vida robótica, normótica, mas sempre questionando. Não pode ser só isso. Tem que ter algo mais. Um criador do universo, né? Um pai amoroso que criou a humanidade. Não é possível que é para a gente ficar preso como um animal. E esse questionamento, quando você começa a questionar, sua alma vai te impulsionar a encontrar respostas. E foi isso que me fez dar saltos quânticos na minha consciência. Eu me perguntava, então, o que eu quero para mim? Eu estava comentando, nós estávamos conversando antes, né, de começarmos. Logo que eu cheguei aqui hoje, né? Que me veio numa meditação hoje, se não hoje, quando? Então, se eu não tenho um questionamento interno, eu não vou mudar minha vida. Se eu estou na normose, eu não percebo esse ritmo que nós acabamos de falar, em que a pessoa está vivendo. Que nem um ratinho preso dentro de uma. Sim. Ela não vai perceber. Sempre no mesmo ciclo. Caminha, Ela caminha. precisa começar a questionar. E eu achei interessante isso que veio à minha mente. Se não hoje, quando? Então pergunte a si mesmo. Se não hoje, quando você vai tomar a atitude de querer se autoconhecer? De querer perguntar a Deus: minha vida é só isso? Como eu posso modificar a minha vida? Como eu posso me autoconhecer mais e mais e mais? Como eu posso sentir amor verdadeiro no meu coração? Aí sim, as respostas começarão a surgir. Então, eu não vou indicar aqui, ó, faça essa terapia ou aquela terapia. Eu vou dizer para você, questione o seu ser, converse com Deus, não importa a sua crença, mas questione para si mesmo. É esse tipo de vida que você quer? Você está feliz do jeito que você está vivendo?
seja o que for que está acontecendo na sua vida hoje, pergunte ao seu ser, a centelha divina de Deus em você, o Criador, o que eu posso fazer para mudar a minha vida, para melhorar, para crescer enquanto um espírito encarnado. Porque nós somos espíritos vivendo uma vida material. Nós não somos carnais vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Mas nós boicotamos a nossa essência, que é o espírito. E acreditamos que para ter coisas, precisamos ser escravos das coisas. E não é esse o objetivo divino. O objetivo divino é eu estar manifestando Deus e na sua glória tudo mais lhe será acrescentado. Eu creio nisso. Uma coisa que eu estava... eu estou ouvindo você falar, né? E quando você vai falando, eu vou trazendo algumas memórias, algumas coisas, e você falou sobre o processo de criação. E esses dias eu estava pensando sobre isso, né? E até acho que foi até com a Aline que eu conversei sobre essa situação. E eu falei assim, cara, se você parar pelo processo de criação, ver o processo de criação de quem é o Criador, eu posso dizer assim que ele é perfeito porque ele é o ser mais poderoso do mundo, do universo, de toda a existência. Só que quando ele fez nós, seres humanos, levando para uma linha teológica, acreditando na história de Adão e Eva, vamos colocar, porque tem muita gente que não acredita, e tem gente que acredita. Se você levar por essa história teológica, eu posso dizer que ele nos fez mais perfeito do que eles, do que ele. Porque ele nos fez conhecedor e fazendo uso da razão, nos fez para reinar, que foi o mandamento que ele deu a Adão, porém sem o conhecimento do mal. Então, seja Adão era perfeito. Nós éramos para ser perfeitos. E eu acredito que essa questão de você se conhecer, você está trazendo novamente essa essência que de certa forma nos foi tirada. Eu não sei se você concorda, são só reflexões. A minha cabeça ela funciona de uma forma muito assim, buscando sempre respostas. Como que eu comecei a ter esse tipo de questionamento? Eu comecei porque eu não queria ficar confusa. Eu tive um ensinamento de uma vida inteira, de certa forma, que era aquilo. E eu comecei a ficar confusa sobre quem é Deus, quem sou eu, o que é certo, o que é errado. Peraí, o que eu posso fazer para buscar conhecer o que é a verdade? E naquele momento eu só fiz uma oração, falei, Deus, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me faça entender. Eu não quero ser humano nenhum me dizendo o que é certo, o que é errado. Eu quero que o Senhor me fale o que é certo, o que eu tenho que trazer para mim, o que eu tenho que mudar. Há algo maior do que aquilo que eu aprendi? Ou o que eu aprendi é certo, o que aprendi é errado? Eu pedi para que ele me ensinasse, olha. E através de conhecimentos que eu tenho, de estudos que eu já fiz, eu vou ligando as coisas. Né? Eu acredito no processo de criação, de tudo como iniciou. Porém, como eu falei, eu sei que tem pessoas que não acreditam. Mas você vai olhando toda a situação, você vê que, tipo assim, é como se nós, nesse momento, sobre a expansão da consciência, estivéssemos recuperando tudo aquilo que já era nosso e estávamos todos dormindo. Profunda e interessante a sua colocação. Dentro assim, da minha experiência, eu não consigo conceber um Deus que criou o mal. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos luz e amor. O homem, dentro do seu livre arbítrio, criou algumas coisas que nós chamamos de mal, através da sua ganância, da sua desconexão com o divino nele, que é essa conexão, o divino em nós,
que é a nossa conexão com Deus. Quando eu me conecto com a minha essência, eu estou em Deus. Olha que coisa linda. E quando eu estou em Deus, o mal desaparece. Porque Deus é. Então, esse caminho de volta para casa, retornar para a nossa essência, para o nosso centro, que você trouxe como o equilíbrio perfeito, vamos falar, Adão, sem maldade, puro, na sua inteireza, no meu ver, é esse retorno para o centro de nós mesmos, retornando para casa, retornando para a nossa essência. E a nossa essência é Deus. Quando eu retorno para a luz, para a minha essência, para o amor em mim, tudo se torna amor. E a humanidade retornando para casa, ela consegue fazer aqui o paraíso. Então, quem construiu um mundo com mazelas, com doenças, com pobreza, com crenças no mal, foi a própria mente humana. Quando se desconectou do divino nela. Quando ele deixou de perceber que ele era um espírito manifestado aqui. E começou a acreditar que ele é matéria. E na matéria, no ego, eu quero tudo para mim e nada para o outro. Na crença de que sou matéria pura, eu não quero saber se o outro está passando fome ou não. Não quero saber do problema do outro. Não quero saber se no outro país está acontecendo alguma coisa. Eu quero saber de mim, quero me dar bem e quero tudo para mim. E eu creio que nós estamos vivenciando agora um processo de retornar para casa. A internet trouxe 1 milhão de informação. E nesse 1 milhão de informação tem o joio e o trigo. Quanto mais eu me conecto com o divino em mim, mais eu vou acessar tudo que for trigo. Quanto mais eu estiver voltado só para a matéria, para as coisas da carne, mais eu vou acessar o joio. Ah, Amália, está certo ou errado? Não tem certo e errado. Tem um momento e escolha a responsabilidade de cada um. Porque se o Criador não nos julga, se Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer a escolha que queremos, quem sou eu para julgar? Mas o que eu posso dizer é que, através da expansão da consciência, eu vou fazer melhores escolhas. Eu vou entender e sentir Deus em mim. E aí eu sinto uma vibração de amor. Eu sinto uma conexão de paz. E na vibração do amor e da paz, eu vou conectar-me com mais coisas de amor e paz. Né? A gente pode dar um exemplo assim. O que está vibrando em FM vai encontrar sintonia no FM. O que estiver vibrando em AM, vai se conectar com AM. E FM com FM. Então, nós somos campo eletromagnético. Somos energia. Né? Sim. Então, quanto mais consciência, Energia densa, de luz e de amor, mais expansão dessa energia, mais conexão com pessoas iguais em afinidade. Então, eu percebo nitidamente que nós estamos sendo banhados por uma luz intensa e que a humanidade está tendo a oportunidade de se aprimorar e retornar para o seu centro, que é Deus. Você acredita assim, isso que você falou, que todo processo de cura, ela passa por essa ruptura? Tipo, como assim? Deixa eu tentar te explicar qual é o meu raciocínio em relação a isso. A expansão da consciência, quando você passa a se conhecer,
você vai buscar, eu falo isso por uma experiência própria que eu tive com uma pessoa do meu lado, né? Ela vai buscar, ela vai entender que ela teve frustrações ou dores profundas do seu passado, né? Você acredita que esse processo de cura, porque a pessoa ela tem esse acesso dessas dores, ela passa por esse momento de ruptura, ela passa por um momento de encerramento, a pessoa ela consegue por si só, através do seu autoconhecimento, tirar essas dores? Então, quando ela começa a despertar e a entender que ela precisa de ajuda, e se ela estiver num processo verdadeiro de buscar mesmo a cura, a transformação pessoal, a própria vida se encarrega de trazer para ela as pessoas e os ambientes necessários para a transformação e cura dela. Você entende isso? Sim. Então, quanto mais eu sou verdadeira comigo mesmo, mais eu vou me conectando com frequências e consciências mais elevadas que vão me auxiliar no processo da minha cura. Sim. Então, de uma forma natural, começa a surgir pessoas, situações, e quanto mais eu estou na expansão da consciência, mais eu estou alerta aos sinais. A fala de uma pessoa, surgimento de alguém falar, olha, eu me curei disso, eu me curei daquilo. Tudo começa a se encaixar, porque o universo é sábio, Deus é maravilhoso. Quando eu trabalho com profunda sinceridade e amor dentro de mim, sem culpar ninguém, simplesmente buscando, né? Eu falo para mim mesma, o que me levou a essa situação? Que tipo de crença eu carreguei que me trouxe a esse estado? A quem eu condenava, em vez de olhar para mim mesmo, a quem eu culpei de coisas que era responsabilidade minha, né? Essas dores que eu estou sentindo realmente dores que alguém me feriu? Ou se são dores por incompreensão minha sobre coisas que aconteceram? Então me acontecem coisas e eu atribuo a culpa a você. E fico carregando uma mágoa inconsciente. E a maioria das pessoas, não é só a maioria das pessoas, é um caminho mais fácil para as pessoas, na sua maioria. É só buscar remédio. Elas querem aliviar o sintoma. E é importante ela buscar a medicina tradicional, é importante ela passar no médico, é importante ela fazer o tratamento. Mas também é muito importante ela olhar para si e buscar em si os padrões e os hábitos que ela vinha tendo. Então, se ela, por exemplo, desenvolveu uma diabetes muito crônica, ela está tomando insulina várias vezes ao dia, e ela não olhar para os hábitos que ela vem desenvolvendo uma vida toda, tanto na alimentação, como na atitude mental, como na capacidade de amar e ser amada. Porque se eu não me amo, eu não tenho consciência que eu mereço o amor do outro, que eu mereço ser amada. Aí começa um processo de adoecimento. Malha, em relação a tudo isso que você falou, né, sobre a expansão, você leva esse seu conhecimento a... Existem pessoas que estudam sobre expansão da consciência, mas também elas estudam ressonâncias, né, elas estudam aquela teoria não, o estudo da dupla fenda, sobre mudança de realidade. Física quântica. Você entende dessa forma que, quando você falou para mim numa conversa que Jesus era quântico, né? Você entende que
essa expansão é o início para que você consiga ter uma mudança de vida, né? Sobre mudança de realidade, mudança, ou não, você não vai por essa linha de... Não, eu vejo dessa forma. Eu também trabalho com ressonância quântica, com frequências binaurais, isocrônicas. Somos seres energéticos, né? Nós somos energia. Então, as frequências, elas tem muito tipo de frequência que pode nos trazer equilíbrio interno, né? E auxiliam tanto a pessoa a se auto-perceber e principalmente a se equilibrar para poder ter um pouco de paz interior e percepção do que ela tem que mudar. Porque enquanto ela não observar o que ela tem que mudar, não tem como mudar. E através dessa observação de si, começa a ver vários saltos quânticos internos. Eu começo a perceber coisas que eu não percebia antes, né? Em mim mesma. Então, eu percebo, por exemplo, para a minha história, o medo é uma criação mental. E se você está na conexão com o seu espírito, você tem mais domínio para perceber o medo e começar a trabalhar com consciência que o medo não é real. Isso é um processo, né? Não é assim do dia para a noite. E esse processo do autoconhecimento, da expansão da consciência, da autoobservação, é um salto quântico. Porque, infelizmente, não foi ensinado para nós. Nós estamos tendo a oportunidade agora. A humanidade está tendo essa oportunidade, né? Sim, está tendo esse conhecimento, né? Então, quanto mais eu vou expandindo a minha consciência, mais saltos quânticos eu vou tendo, mais percepção da vida, mais condição de mudar a minha realidade. Você tem em mente, tipo assim, a gente ouve muitas coisas quando a gente começa a estudar um pouco do assunto, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que eu ouço tudo e só coloco para mim aquilo que é bom para mim. Eu vou ouvindo, vou aprendendo e vou descartando aquilo que não é bom. Mas existem algumas teorias que fala sobre até as músicas dos dias de hoje, né? Que elas têm uma frequência, muitas delas, que elas trazem mais uma dependência emocional do que uma progressão espiritual. Com certeza. Isso é real? É real. É muito real. Então, se é uma pessoa que está deprimida, por exemplo, vamos falar uma mulher, nós estamos aqui entre mulheres, né? Sim, sim. Eu trabalho muito com roda de mulheres, jornada feminina, para autoconhecimento. É uma mulher que foi abandonada, por exemplo, está depressiva, está num processo de uma dor do abandono, da solidão. E ela começa a ouvir músicas que façam ela vibrar mais ainda na solidão, na dor, na tristeza e naquela história que ela viveu. E aí na mente dela vai estar pensando e retornando, porque a mente, ela não vai entender, ela não vê como acabou a história. Enquanto você estiver pensando no assunto, ela está entendendo que você está vivendo aquilo aqui e agora. Então, eu estou pensando agora naquela tristeza, naquela história, ouvindo a música e vibrando mais ainda naquela dor. E amanhã estou pensando de novo, estou na mesma sintonia. E no outro dia, de novo, coloco a mesma canção. Eu vou ficar um bom tempo. Eu estava estudando e vi um assunto que a nossa mente, ela repete 99% tudo aquilo que você viu, tudo que nós estamos falando aqui hoje. Então, tudo que eu pensei, amanhã vai reverberar ainda na minha mente. Sim. E no outro dia também. E no outro também, até eu mudar alguma coisa. Então, imagina uma pessoa que está
vibrando na dor, no sofrimento, no abandono e ouvindo músicas que vão fortalecendo essa sensação dela, hoje, amanhã e depois, e uma vida toda. Ela vai criar mais disso e mais disso e mais disso. E ela pode até encontrar outro companheiro que vai repetir a mesma situação. E quem criou inconscientemente é a própria pessoa. Porque não foi ensinado para as pessoas que o que ela pensa é o que ela cria. Porque a mente entende que aquilo é uma verdade. Então, se ela está repetindo o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de pensamento, ela está criando a mesma coisa todos os dias. Sim. Se ela está no medo, hoje, amanhã, e ela tem hábito de falar muitas palavras negativas, por exemplo. Os livros sagrados dizem que a palavra tem poder. Sim. E ela fica ali, minha vida não é boa, eu sou azarada, nada dá certo para mim, os homens não valem nada, ou seja, o diálogo Transforma que na for, realidade dela. que ela está tendo diariamente na mente, esse diálogo interno vai criar a realidade dela. Porque a mente vai entender que ela está vivenciando aquilo hoje. Sim. E ela vai reproduzir mais disso, mais disso e mais disso. Até ela despertar, olhar para si e dizer, chega, o que é isso que eu estou fazendo com a minha vida? Não. Porque o amor divino é tão misericordioso que nós podemos mudar a nossa realidade a qualquer momento. E tem algum processo para que isso aconteça? Por exemplo, uma pessoa que está começando a despertar e ela precisa mudar a sua realidade de uma forma drástica. Tem algum processo que ela faz para que isso aconteça? A primeira coisa é ela perceber e sair daquele lugar. Sim. Né? E ela percebendo, já começou um processo de cura. Ela já está começando a mudar a vibração dela. E ela se conectar com pessoas, uma nova vibração. Se conectar com pessoas em afinidade daquilo que ela quer. Então, começar a ouvir outro tipo de música, começar a perceber que tipo de pensamento predomina na mente dela e ela começar a cancelar aquilo e substituir aqueles pensamentos por pensamentos mais elevados. Então, ela já começou um processo. Começar a perceber que ela precisa respirar profundamente, se conectar com o seu divino interno, ter mais um diálogo amoroso consigo mesma, e através desse diálogo amoroso, ela se conectar com Deus profundamente, ter momentos de silenciar a mente. Esse é um processo de cura. E a gente vai percebendo que são coisas que dá para fazer. E aí, quando ela começa esse processo, começa a surgir no caminho dela pessoas que vão dizer, olha, tem um terapeuta ali, olha, tem aquilo que você pode fazer. Hoje tem muitas técnicas, tem muitas coisas para auxiliar as pessoas. Elas precisam só despertar para perceber que ela precisa de ajuda. Até aqui eu consegui, mas daqui para frente eu não consigo, não estou dando conta. Aí ela começa a aparecer para ela. Em afinidade, né? Sim. Uma coisa que, como eu falei aqui, em certo momento, que a gente ouve muita coisa e a gente questiona e a gente retém aquilo que é bom e o resto a gente não, né? Existe algum tipo de teorias que falam sobre essa questão da expansão da consciência está acontecendo realmente porque a população ela está acordando, mas os grandes poderosos do mundo, eles estão trabalhando para que as pessoas continuem adormecidas, né? Um exemplo disso foi a questão da pandemia, baixou a vibração do pessoal, né? E outras coisas que vem acontecendo sobre guerras, né? E essas certas coisas. Você acredita que há essa guerra no mundo espiritual realmente, sobre pessoas querendo impedir que as pessoas acordem, elas consigam se conectar ao seu eu, e pessoas querendo que elas fiquem dormindo, né? Você acredita que há essa guerra nesse mundo espiritualizado?
eu vou responder com uma outra pergunta. Sim. No tempo de Jesus havia guerra? Havia dominações? Dominações, Haviam sim. pessoas que queriam dominar outras pessoas? O que ele ensinou? Pegar na espada e lutar, espada com espada? Ou ele ensinou a elevar a vibração? O que é elevar a nossa vibração? É amar. Quando você começa a elevar a sua vibração e vai para a sintonia do amor, da alegria, você vai sair da frequência do medo, da falta, da tristeza, e automaticamente começa a despertar. Sim. Olha, lá atrás estava acontecendo mais ou menos o que está acontecendo hoje. As pandemias eram diferentes. Eles falam muito sobre, na época de Jesus, sobre a lepra, né? Então, assim, no meu entendimento, e ele veio, o que ele veio ensinar para nós? Quando você ama, se conecta com o divino, com Deus, você está despertando a sua consciência. E no despertar da consciência, você eleva a sua energia. Quando eu elevo a minha energia, eu saio dessa frequência de ser dominado. Esse é o maior poder que a humanidade tem, que é o poder da frequência do amor e da alegria. Quando a humanidade dá esse salto quântico, essa energia é tão elevada que não tem como sermos mais escravos. Sim. Porque é um estado de consciência. A quinta dimensão é um estado de consciência. É a expansão da consciência da humanidade que vai transformar o mundo para o amor. Aqui mesmo. Sim. Então, em vez de ficarmos presos a quem quer escravizar, nós temos que falar mais como saírem daqui para eles chegarem aqui. Mostrar, ó, você pode, você consegue. Mas eu estou numa realidade muito ruim, você não está vivendo o que eu vivo. Mas eu já vivi. A minha história, eu passei por todo o processo. E ainda estou no processo. Né? Somos aprendizes de nós mesmos. Né? Estamos voltando para casa, retornando ao poder que está em nós. E quando esse poder é um poder espiritual e interno. Quando eu volto para fora e acredito que o poder está fora, eu estou nessa ilusão. Quando eu entro para o meu centro, me conecto com o divino em mim, eu estou no poder verdadeiro, que é o poder do Espírito. E é esse poder que transforma a minha vida, a sua vida e a humanidade. Interessante. Eu posso dizer e afirmar, então, que expandir a consciência não é sair da realidade. É finalmente enxergar a realidade com profundeza, seria isso? É enxergar a luz em si. Expandir a consciência é reconhecer a luz em você. Quando eu enxergo a luz em mim, eu estou enxergando Deus em mim. Eu sou centelha divina, imagem e semelhança. Quando eu enxergo e reconheço a luz em mim, eu dou um salto quântico. Não importa a minha religião, o dogma que eu carrego. E quando eu enxergo a luz em mim, eu passo a sentir o amor divino dentro de mim. Amar é um processo tranquilo? Depende do grau de ilusão em que a pessoa está vivendo. Depende do grau de permissão que ela está se dando. Depende do querer profundo transformar a sua vida
que ela está tendo. Depende da consciência e da responsabilidade do seu livre-arbítrio. Ah, Mari, então quem está escolhendo beber, fazer outras coisas, estão no caminho do mal? Não. É simplesmente outra escolha. Só isso. Porque ela também é filha de Deus, também é luz, também tem centelha divina. Ela só não lembra disso ainda. Porque quando um número enorme, grandioso, de espíritos espertos se conectarem com a sua luz interior, com a essência do amor, essa vibração no coletivo vai ajudar as outras almas, os outros espíritos, a expandirem sua consciência e sair do estado da ignorância. Ou do estado que ela se encontra, porque, para mim, eu acho muito forte falar estado de ignorância. O estado Sim. que ela escolheu estar, só isso. Sim. Vamos fazer aqui um bate e volta. Eu pergunto, você responde, né? Me fala sobre um livro que expandiu sua mente. As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Um hábito que mudou sua energia. Me amar. Opa, essa é boa. Uma crença que você desconstruiu. Que eu desconstruí, Isso. que eu não era merecedora. Um lugar que te conecta com algo maior. O silêncio do meu quarto, na minha conexão com Deus. Se você pudesse dar um conselho para quem está despertando agora, qual seria esse conselho? Eu acho uma responsabilidade muito grande dar um conselho, mas uma sugestão. Sim. Respire profundamente e crie o hábito de estar consigo todos os dias. Nem que seja 5 minutos. Isso vai te ajudar um tanto. Tem me ajudado muito. Sim. Tem alguma mensagem que você quer passar para os nossos telespectadores? Alguma coisa que a gente não falou? Alguma coisa que se queira externar? Sim, eu quero deixar a mensagem que é possível. Todos nós somos luz em expansão. Somos energia, imagem e semelhança do Criador. Todos nós já somos vencedores. Não importa onde estamos ou que crenças carregamos. Deus é o supremo amor, portanto, se desejar profundamente mudar a sua vida, só em pensar que eu desejo, você já é um vencedor. E você pode. Como eu trouxe aqui, quero encerrar com essa pergunta. Se não hoje, quando? Reflita sobre isso. Muito bem, Amália. Verdade. Essa pergunta você chegou já antes da programação rolar, você já estava falando, se não hoje, quando? Né? Verdade. Eu tenho certeza que essa programação vai atingir as pessoas corretas, as pessoas que precisam entender um pouco mais de si, né? Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Você pode ter certeza que você é a primeira de muitas pessoas que passarão aqui com esse conhecimento, né? Com conhecimento de nos ensinar, tipo, para mim, né? Acredito para todos aqueles que já nos acompanham, aprender um pouco mais, né? Então isso é muito importante e realmente a nossa ideia aqui é que o Conex On possa conectar os nossos entrevistados a outras realidades, assim como as pessoas que nos assistem, a nossa realidade, a realidade daquele que está sendo entrevistado. E você é a estrela desse programa hoje, né? Então eu agradeço toda
a boa vontade que você teve de estar aqui conosco. Espero que possamos nos ver novamente, né, em uma outra oportunidade, de repente um outro programa, né, e abordar assuntos que traga também esse tipo de conhecimento, mas um pouco diferente. Eu acho isso importante, né? Então, muito obrigada por estar conosco aqui, né? E acredito que, realmente, como eu falei, vai atingir muitas pessoas, e as pessoas corretas. Fernanda, parabéns pelo o nome do programa, Conexão. É importante a conexão das mentes. Quando a gente tem a intenção de nos conectar através da energia do amor, você já está contribuindo para esse salto quântico da humanidade. Então, é um trabalho maravilhoso. Eu sou bem grata pela oportunidade. Não, eu que agradeço por você estar aqui. Mas fica um convite para uma outra oportunidade, e você sempre será muito bem-vinda. Né? Obrigada. E, né, esse programa é um oferecimento da loja Lar Pierre Planejados. A loja Lar Pierre Planejados, ela é uma loja que trabalha com móveis sob medidas, né? E temos o melhor tipo de móveis em marcenaria que tem na Baixada Santista e até no estado de São Paulo. Atendemos capital, atendemos Baixada e principalmente aqui a região do Guarujá. Você que está reformando, vai reformar e quer um orçamento sem compromisso, procure a Fernanda na Lar Pierre, né? O telefone vai estar aqui embaixo, né? O Vitor, que é o nosso projetista, faça o seu orçamento sem compromisso. E também um oferecimento aqui da produtora Tríades. A produtora Tríades é essa produtora onde estamos instalados hoje aqui, fazendo essa programação. A produtora Tríades, ela faz conteúdo digital, gravação de audiovisual, produção musical, produção de podcast. A produtora Tríades, ela é completa aqui no Guarujá, né, atendendo toda a Baixada Santista. Então, você que tem interesse de ter o seu próprio podcast, tem interesse de participar de um podcast, tem interesse de fazer uma produção musical do início com a produtora Aline, que é super conhecedora dessa área musical, entre em contato com a produtora Tríades. O telefone está aqui embaixo também. Siga a produtora, siga a Lar Pierre, siga o Conexão, inscreva-se no canal e nos dê essa força. Produtora Tríades, a melhor produtora da Baixada Santista. Eu recomendo. Né? Não é boa aqui? Muito bom. Fala a verdade. Todo mundo que vem aqui fica encantado, Amália. Sim, parabéns. Todo mundo fica encantado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilha. Faz aquele comentário lá embaixo ali do vídeo para nos dar uma força. E é isso aí. Conex On, o podcast que te conectou à realidade da Amália. Até mais. Muito obrigada.